Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Confesso que já estou com saudades, nunca mais vão me ouvir dizendo isso, mas é verdade, sim. Para matar um pouco dessa saudade, não esqueçam que a gente tem plantão na segunda-feira, tá? Eu desmarquei da quinta para segunda-feira, só nessa semana. Não deixem de aparecer, principalmente porque agora eu vou passar uma parte nova e aí pode ser que vocês tenham dúvidas, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade para a nossa apostila. Hoje eu vou falar com vocês de módulo 8 e módulo 9. E a gente vai iniciar, então, finalmente, os movimentos literários dentro da nossa linha do tempo, tá? Com o trovadorismo, mas já vou explicar. Antes disso, eu preciso explicar um conceito para vocês, que é o conceito que está lá no módulo 8, que é o conceito de eu lírico. Lembram-se que na aula anterior a gente falou sobre poesia lírica, que era poesia de sentimento, e lá na poesia lírica, em todas as poesias, a gente tem o que a gente chama de eu lírico. Vocês podem encontrar como eu lírico, como eu poético, ou como eu poemático, é a mesma coisa, tá? O eu lírico nada mais é do que a voz da poesia. Então é como se você tivesse alguém, não é um narrador, porque é uma poesia, não é uma narrativa, mas é como se tivesse alguém ali falando com você. Por que é importante a gente fazer essa diferença? Lá no módulo 8, vocês vão fazer um exercício em que vocês têm o autor do texto, que é o Caetano Veloso, que é um homem, e o eu lírico é uma mulher. Então, quando você lê a letra da música que aparece ali, você percebe que é uma mulher falando, tá? Então, é por isso que a gente precisa diferenciar quem é o autor do poema de quem é o eu lírico do poema. E porque agora no trovadorismo a gente vai trabalhar com esse conceito, tá? Então, eu lírico é a voz da poesia, não é o autor, não é o narrador, a gente chama de a voz da poesia, tá bom? Muito bem, então a gente começa lá com o primeiro movimento literário, de fato, que a gente estuda, né? Até então a gente estudou teoria da literatura, mas não estudou movimentos literários. Primeiro movimento literário, então, sejam bem-vindos, chama-se trovadorismo. O trovadorismo vai acontecer na Idade Média. Ele começa na França no século XI, mas ele é muito mais forte em Portugal lá pelo século XII, século XIII é o auge dele, né? Que é o que nos interessa, que é a literatura de língua portuguesa. E aí ele chama-se trovadorismo, porque ele vai falar dos trovadores. Então, vou explicar mais ou menos para vocês como é a estrutura da sociedade, como é o contexto histórico, e aí a gente já vai chegar lá, tá? No primeiro item eu coloquei para vocês, então, que ele vem da França de uma coisa que a gente chama de poesia palaciana. Então, a gente está falando de Idade Média, a gente está falando de monarquias, então e de sistema feudal. Então, ele é o tipo de poesia que é só poesia, tá? A gente não vai ter texto em prosa, que acontecia nos palácios, nas festas dos palácios, nos eventos dos palácios, para animar as pessoas. Não tinha DJ Alok, então chamava-se os trovadores para recitar os poemas, tá? Como eu falei de sociedade feudal, vamos entender um pouquinho como funciona a estrutura da sociedade feudal, porque depois, quando a gente entrar nas cantigas, nos poemas, a gente vai precisar dessa informação, tá? Então, como que era a sociedade na Idade Média? Percebam que no topo da sociedade, acima do rei, está o clero, está a igreja. Então, a igreja está acima de todas as pessoas da sociedade. Isso é bastante importante, já já a gente vai explicar o tipo de texto, e aí vocês vão ver como isso é fundamental. Abaixo do clero, o rei, a monarquia. Abaixo da monarquia, a nobreza. Aí você tem os cavaleiros e os vassalos. Vassalos não são servos, tá? Vassalos têm uma relação horizontal, uma relação de igualdade, né? A vassalagem ela pressupõe uma relação em que alguém dá alguma coisa e alguém recebe alguma coisa. O vassalo é quem recebe isso, tá? Ela não é uma relação de serviço, ela não é uma relação de escravidão, tá? Até porque não tem escravidão nessa época, você tem os servos, a gente não chama de escravos. Aí embaixo você tem os trabalhadores, né? Mercadores, fazendeiros, artesãos, os trabalhadores mais urbanos, abaixo deles os camponeses e os servos, que estão ali na sociedade. Por que eu mostrei toda essa estrutura? Porque se a gente está numa sociedade que funciona dentro do feudalismo, o tipo de arte que se faz nessa época vai refletir o tipo de sociedade que está ali, tá? Então, em Portugal, é uma sociedade extremamente teocêntrica. Na linha do tempo da literatura, a gente começa a estudar agora, mas vocês vão perceber isso, a gente sempre tem, assim, um movimento literário mais de emoção, mais teocêntrico, o próximo é mais racional, mais antropocêntrico, né? Antropocêntrico, o homem no centro do mundo. Teocêntrico, Deus no centro do mundo. E depois desse antropocêntrico, você tem outro, isso vai se intercalando durante um tempo, tá? Na história da literatura. Então, quem eram esses trovadores? Você tinha 3 categorias dessas pessoas, desses homens, eram só os homens que escreviam esse tipo de poesia, porque dentro dessa estrutura da sociedade feudal, as mulheres não tinham educação formal, elas não aprendiam nem a ler nem a escrever, porque elas estavam abaixo
dos homens nessa piramidezinha social, tá? Então você tem o trovador, o menestrel e o jogral. Então, o trovador geralmente era quem escrevia os poemas, e o jogral era quem recitava esses poemas em praça pública, nas festas, porque ele não tinha, como ele era de uma classe social mais baixa, ele não tinha capacidade intelectual de escrever os poemas. Então ele ia a público falar. E o menestrel faz as duas coisas. Ele escrevia e recitava os seus próprios poemas, tá? O trovador, então, geralmente era da nobreza, não rei, não monarca, mas da nobreza, né? E o menestrel era, então, dessa categoria abaixo, que são os vassalos e os cavaleiros. Tá? E o jogral, então, da categoria dos trabalhadores comuns. Então, o que vai acontecer? Eles vão escrever esses poemas, e esses poemas vão ser cantados, acompanhados de música, em praça pública. Esses poemas, ou em festas, ou em eventos. Esses poemas são conhecidos como cantigas. A gente vai estudar 4 tipos de cantigas, hoje eu vou falar só de uma delas, para ir devagar com vocês, tá? Então, a primeira cantiga que a gente vai estudar chama-se Cantiga de Amigo. Dessas 4 cantigas, 2 cantigas são líricas, então são de sentimento, e 2 cantigas são satíricas, são de piada, de falar mal das outras pessoas, desse cunho mais engraçado, mais satírico, tá bom? Mas então a gente começa com a cantiga de amigo. Na cantiga de amigo, o eu lírico, então é sempre uma mulher, tá? Então temos aí nesse terceiro item para vocês. O autor é um homem, então homens apenas escreviam cantigas, mulheres não escreviam cantigas, mas o eu lírico é feminino. Então quando você lê uma cantiga de amigo, vai ser uma voz feminina falando. Qual é a historinha da cantiga de amigo? A cantiga de amigo tinha que ser fácil de memorizar, então ela tem muitos elementos da linguagem oral e muitos elementos de musicalidade. Então ela tem paralelismo é como se fosse um refrão, então é uma frase que você repete ao longo do poema, mas que você altera algumas palavras, e o refrão, que você não altera, você repete ele igualzinho em todos os momentos, tá? Refrão vocês conhecem porque normalmente tem em música. Qual a historinha da cantiga de amigo? Então tá, essa mulher ali sozinha, porque o seu amigo, que significa namorado ou amante, especialmente namorado, ele foi embora. Então, é sempre a história de um amor inatingível. Olha lá a presença da igreja. Se é uma mulher falando, esse amor não vai ser retratado como um amor de carne, um amor carnal. Ele é sempre um amor espiritual, um amor inatingível, tá? Ele vai sempre falar desse elemento de espiritualidade, porque ele tem que estar muito próximo do que a igreja pressupõe que uma mulher precisa falar sobre amor, tá? Então, são sempre mulheres do povo, o eu lírico sempre uma mulher do povo, nunca uma mulher da nobreza, e ela foi abandonada por esse namorado. Por que razão ela foi abandonada por esse namorado? É sempre uma razão nobre. Então, ele foi pra guerra, na maioria das vezes ele foi pra guerra. Ou ele morreu, ou ele não está ali naquele momento, ele continua sendo namorado dela, mas no momento da cantiga não. Então, ela sempre é abandonada por esse homem, e ela vai estar sempre sentindo, então, saudade, sempre no ambiente rural, já que era uma mulher mais do povo, e aí ela vai falar dessa saudade. Então, com quem ela vai falar? Ou com a mãe, uma irmã, uma outra mulher da família, ou com uma amiga, mas na maior parte das vezes ela vai falar com a natureza. Então, fica claro que foi um homem escrevendo, fingindo que era uma mulher, né? Que, enfim, se fosse uma mulher de fato, talvez fosse um pouco diferente. Então, uma mulher cujo namorado foi embora, reclamando para a natureza saudade desse amor. Basicamente é disso que tratam as cantigas de amigo. Lá, então, no módulo de vocês, que é o módulo 9, vocês vão analisar uma cantiga de amigo, tá? Então, vocês vão fazer, para essa aula, módulo 8 e módulo 9, que estão da página 382 até a página 389. O módulo 8, então, vai versar sobre eu lírico. Vocês vão fazer análise de uma música, que tem um autor homem e um eu lírico feminino, para entenderem essa diferença. E vocês vão fazer o módulo 9, que é o módulo sobre cantiga de amigo, tá? Que já vai falar sobre trovadorismo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de perguntar, não deixem de aparecer no plantão, não deixem de me mandar mensagem, não fiquem com dúvida, porque agora a gente começa os movimentos literários propriamente ditos, tá? Então a gente não pode deixar escapar nada, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo, a gente se vê depois. Tchauzinho.